Deus, somos gratos ao Pai por esta oportunidade que o Senhor nos dá neste dia, Senhor, de quarta-feira, e termos mais um dia para ser vivido na face da terra, mais um dia, Senhor, para se aproximarmos ainda mais de Ti, para rever os nossos conceitos, para mudar as nossas atitudes, Senhor, para atitudes corretas. Neste momento, Senhor, te sou grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo alimento de cada dia que o Senhor nos concede, Pai, pelo pão que todo dia está sobre a nossa mesa, pelo almoço, pela janta, pelas vestes, Senhor, que nós vestimos, ó Pai. Tudo isso, Senhor, meu Deus, é prova que Tu existes, é prova do Teu amor para cada um de nós, Senhor. Obrigado pelos Teus cuidados, Senhor. Neste momento, Senhor, eu te peço por aqueles que irão ouvir a Tua palavra nesta manhã de quarta-feira, que eles possam ser alcançados e tocados, Senhor, pela simplicidade da Tua palavra e pelo agir do Teu Santo Espírito, Pai. Nesta ocasião, quero já, Senhor, estender o meu clamor, a minha petição ao nosso irmão Francisco Cordeiro, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa entrar com providência na causa do Teu Filho, Senhor Francisco Cordeiro. Age, Senhor, meu Deus, nas áreas, meu Deus, em que ele mais precisa. Toca, Senhor, nele, neste dia, nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Meus queridos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, derramando aí da sua graça sobre as nossas vidas. Sempre eu peço que Deus derrame a sua graça sobre a nossa vida, né? Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos escutando, em especial ao nosso irmão Paulo Ramalho, segunda pessoa, ali na congregação de Buriti, né? E também o nosso irmão Diácono Martins. São essas pessoas que cooperam. Também o nosso irmão Washington, que eu não posso esquecer deste camarada, que sempre nos ajuda ali na congregação, nos coopera bastante, né? Então que Deus abençoe todos os irmãos que estão ali trabalhando ali junto com o nosso irmão Marcelinho da sede. Também o nosso irmão Audiclésio, que também se congrega conosco, é obreiro ali da congregação, e todos os dias eles estão à escuta ali no shopping Vila Mar. Que Deus abençoe, irmão Audiclésio, e todos que estão ali trabalhando com ele. Meus queridos, hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens, né, sobre os brados de Jesus Cristo, as 7 palavras de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O versículo no dia de hoje está em Lucas, capítulo de número 23, e o verso de número 46, que diz assim: exclamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Glória a Jesus. Meus queridos, foram 7 começa quarta-feiras de mensagem acerca dos brados de Jesus na cruz. 7 momentos registrados por Lucas 3 e pelos demais evangelistas sobre as palavras de Jesus na cruz. Cada um escreve no seu evangelho algumas dessas palavras. Ao agruparmos todas, são 7. Eu falei na ordem sequencial todas essas 7 palavras. E nós vamos agora trazer aqui uma reflexão muito rápida sobre a última palavra de Jesus na cruz. Foram um período de 6 horas de sofrimento. 3 dessas horas, Jesus fica sobre o domínio dos homens e sua maldade. Haja visto que Jesus havia dito, quando com seus discípulos, que seria entregue nas mãos dos pecadores. Esse período de 6 horas de sofrimento de Jesus Cristo, quando eu falo as 6 horas, eu estou falando do período da cruz, porque de sofrimento em que Jesus ele passou foi muito mais do que 6 horas, foi desde o período do Getsemane até a sua morte na cruz, foram mais de 10 horas. Então, quando eu olho para essas 6 horas de Jesus na cruz, Jesus está
sobre a ira dos homens, 3 sobre a ira dos homens, e 3 Jesus Cristo está tomando da ira de Deus, tomando do cálice da ira de Deus. Ele está sobre o domínio do próprio Deus, mas não no que diz respeito a ser abençoado por Deus, mas o que diz respeito a ser vituperado, né? Como diz o Isaías, para Deus agradou moê-lo e enfermar. Então Deus, ele se agradou neste momento de 3 horas fazer o seu filho sofrer, com o intuito de que Jesus sofrendo, nós, seres humanos, não iríamos sofrer com ação da parte de Deus, no que se diz respeito à ira de Deus. Nós queremos fazer aqui uma rápida observações nessas 7 quartas-feiras. A primeira palavra que nós vemos foi a palavra que Jesus está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. Essa foi uma oração de Jesus Cristo, e ele inicia as suas palavras na cruz. Isso indica claramente que Jesus mantinha aqui uma comunhão extraordinária ainda com o Pai. Eu não vou repetir os textos que falei outras vezes, acerca que Jesus sempre falava do Pai. O início do ministério de Jesus foi falar do Pai. Ele ensina a oração dominical, a oração modelo, não oração para ser repetida, mas uma oração modelo. Ele começa dizendo Pai. Então, aqui mostra na cruz a comunhão que Jesus tinha com o seu Pai. Ainda essa comunhão não havia sido perdida, porque no decorrer do momento da cruz, no momento em que Deus deixa de ser, podemos dizer, o Pai de Jesus Cristo, que deixa de ser um Pai bondoso, mas ele vem com uma justiça sobre Jesus. Nós vemos que esta palavra, Pai, perdoa-lhes, é uma oração feita por Jesus, e ela está registrada no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, que ele diz: pelos seus transgressores, Jesus intercedeu. A segunda palavra diz para aquele homem da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É uma rápida reflexão sobre Mateus, capítulo de número 1, que ele salvará o seu povo do pecado. É uma palavra dita acerca de Jesus, não é? Que o anjo fala para Maria. Então ele diz que ele salvará o seu povo do pecado. É o que Jesus Cristo ele fez quando, naquele momento, que aquele homem reconhece o seu pecado e se volta para Jesus Cristo. Nós vemos a terceira palavra, que é mulher, eis aí o teu filho, falando para Maria e também para João. Nós vemos essa palavra que também está em Lucas, capítulo 2, o verso 35, que por Simeão disse que uma espada transpassará a Maria, no que tange aí ao sofrimento que Maria, como mãe de Jesus, passou pela saída do seu filho de casa, pelas perseguições, pelos pensamentos errados acerca de Jesus Cristo, e depois de um momento da sua crucifixão, na sua morte, a sua prisão e morte na cruz. Também nós vemos a quarta, que é Deus meu, por que me desamparastes? Este é o momento em que Deus já está trazendo a justiça sobre o seu próprio Filho. Claro que não era sobre Jesus em si, mas sobre a humanidade, porque ele toma sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. Tudo estão sobre Jesus neste momento, como representante. E neste momento Deus realmente se retira da presença de Jesus. É este momento que nós vemos que foram 3 horas de trevas, da meio-dia a 3 horas da tarde. É depois desse momento, esse momento está lá em Salmo 22, verso 1. É o 5º momento que ele diz que tenho sede. Está lá em Salmo 69. Na minha sede me deram de beber vinagre. Então é neste momento que Jesus ele passa o momento de treva e ele tem sede. Eu expliquei o momento da sede no que tange as 2 áreas da nossa vida, a sede espiritual, a sede de Deus, a vontade de Deus, né? Mostrando também ele tendo sede no que diz respeito à vida humana nossa, à nossa humanidade. E na quarta-feira passada falamos da 6ª palavra de Jesus estar
consumado. Tudo se finda, né? Tudo está concluído. Todas essas palavras que Jesus disse na cruz, tem as suas referências que já foram anunciadas pelos profetas, pelo Espírito de Deus, estavam escritas, eu citei algumas delas. Agora Jesus, depois de tudo isso estar consumado, ele precisa agora entregar o seu Espírito a Deus, é a 7ª palavra, concluindo assim esse estudo de 7 frases de Jesus Cristo na cruz. Se nós formos fazer uma ligação com o livro do Gênesis sobre a criação, no 6º dia Deus fez o homem, no 7º dia Deus descansou. Aqui na cruz, Jesus, no 6º dia, ele está dizendo estar consumado, que na verdade ele está representando a humanidade, e aqui no 6º dia, como se a criação, o projeto de Deus havia sido consumado, no que ele diz estar consumado, né? E no 7º dia, Deus, no livro do Gênesis, descansa da sua criação, ou ele terminou a sua criação, a sua obra. Aqui também Jesus, ele entrega o seu Espírito, no que deixa entender também que ele vai descansar daquela obra, do seu sofrimento, dos dias em que ele passou na terra, de que ele está entregando o seu Espírito a Deus. Jesus começa dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No período em que ele diz Deus meu e Deus meu, parece que Deus abandona ele, parece que Deus se aparta dele, né? Então, neste momento, Jesus está em trevas, e todos estão clamando próximo à cruz, estão dizendo: deixa ele clamar, para ver se Elias vem ajudá-lo. A zombaria começa em relação a Jesus, porque ele está clamando a Deus, porque ele estava sentindo falta, sentindo sede da presença de Deus. Então, mas no final, ele grita um brado muito alto, que é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui Jesus traz à memória, mais uma vez, a comunhão que ele tem com o Pai. É a comunhão que foram perdidos no momento da cruz, no 4º brado de Jesus, quando ele diz Deus meu, dos momentos de trevas, em que as pessoas zombaram. Agora ele está dizendo que ele tem comunhão com o Pai ainda. Jesus não perdera. Ele inicia a cruz com comunhão com o Pai. Pai, perdoas. E termina agora, ao seu momento da cruz, com o Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus disse essas palavras, a gente pode trazer muitos ensinamentos acerca disso, mas quando a gente vê Mateus, por exemplo, falando sobre esta palavra, ele fala como Jesus, como rei, porque o livro do evangelista Mateus, ele trata de Jesus como rei dos judeus, né? Então ele diz como se Jesus, nesse momento, despacha o seu espírito, ele entrega ele manda, ele autoriza o seu espírito em direção a Deus. É bem verdade que todos nós sabemos que essa palavra de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é uma referência muito grande, que a morte não teve poder sobre Jesus, porque a morte, ela só tem poder sobre a vida de alguém, do ser humano, se esse ser humano tiver cometido algum pecado. Haja vista que quando no jardim o homem comeu e a mulher também comeram do fruto proibido, e eles morreram, tiveram a sua vida morta, né? Na verdade, a vida espiritual, ficaram longe de Deus e também passariam a morrer, não viveriam eternamente. E o pecado, né? O salário do pecado é a morte. Mas como Jesus, ele não pecou em nada, a morte não teve um poder sobre ele. Em Marcos e Lucas, nós vemos que que diz respeito, ele soprou para fora o Espírito. Jesus, ele lança para fora de si o seu Espírito, terminando o momento da morte. João, ele diz: ele entregou o seu Espírito. Era como Jesus estivesse pegando o seu Espírito, aquilo que é mais valioso, entregando nas mãos do seu Pai. Observe que ele diz que entregou nas mãos de Deus. Não é em qualquer mão, ele entregou nas mãos de Deus. Nós sabemos, queridos, que a nossa vida terrena, ela é composta do corpo e alma e espírito.
somos ser tricotômico, não é? Formado corpo, alma e espírito. Neste momento, Jesus, ele não está olhando o sofrimento do seu corpo, mas ele tem uma certeza para onde o seu espírito está indo. Na verdade, a certeza é tão grande que ele entrega nas mãos de Deus. E nada melhor do que um ensinamento como esse para os últimos dias, entregarmos a nossa vida, o espírito, a nossa alma, nas mãos do nosso Deus. Então, muitos hoje não sabem se no momento da sua morte, a quem vai entregar o seu espírito ou para onde o seu espírito vai. Se nós pegarmos uma pessoa que ele está à beira da morte, e se nós vermos essa pessoa ela não vai se preocupar com quem vai ficar os seus bens materiais. Ela não vai se preocupar na beira da morte, quem vai sepultá-lo, aonde vai sepultá-lo. Na verdade, o desejo maior dessa pessoa que está à beira da morte é para onde o seu espírito vai. Se seu espírito vai estar nas mãos de Deus, como um pai bondoso, cuidar dele, ou se vai ser entregue nas mãos de Deus no sentido de justiça e de julgamento, ou em outras palavras, ser lançado no lago de fogo, que é o inferno. Então nós vemos Jesus, ele entrega nas mãos de Deus. E ninguém, estando nas mãos de Deus, há um cuidado, há uma proteção muito grande. Deus guardará, Deus protegerá. E a gente vê, queridos, que Jesus, para a gente concluirmos, eu não quero esticar muito, para a gente concluirmos, quando Jesus entrega nas mãos de Deus o seu Espírito, ele está com uma certeza muito grande de que ele está fazendo, ele lança para fora o seu Espírito, ele entrega a Deus, e quando está nas mãos de Deus, com certeza, nunca mais Jesus estará sobre os domínios dos homens. É aquele momento que Jesus está passando na cruz, do sofrimento, de tudo. Jesus entrega o seu Espírito a partir daquele momento nas mãos de Deus. Jesus tem a certeza de concluir a sua obra e de que nunca mais estará sobre o domínio das mãos dos homens. Nunca mais ele passará ou sofrerá de vergonha alguma. É uma das coisas, né? Ele também entrega nas mãos de Jesus e Deus tomará de conta dele. Deus tomará de conta de Jesus. Observe, amados, que como Cristo morreu representando toda a humanidade, ele representa a humanidade quando ele entrega o seu espírito a Deus. Ele também está entregando o nosso espírito a Deus. Para aqueles que olham para a cruz e aceitam o sacrifício de Cristo, eles também são entregados na mão de Deus o seu espírito, para que possa descansar, repousar, para que possa ter descanso das lutas desta vida, né? Quando ele entrega o espírito a Deus, depois dos terceiro dia, Deus o ressuscita Jesus, né? Deus traz a vida a Jesus. Todas as vezes que a gente coloca algo nas mãos de Deus, Deus cuida perfeitamente. Jesus entrega o seu espírito e Deus ressuscita Jesus ao terceiro dia. Depois de 40 dias, né? Na verdade 50 dias depois que Jesus morre, 40 dias depois de Jesus morre, Jesus é tomado aos céus. A Bíblia diz que ele está diante dos seus discípulos e ele começa a subir, a subir e a subir. E todos os discípulos estão vendo Jesus subir até que as nuvens ocultam Jesus da visão dos discípulos. É quando chega os seres angelicais e fala aos discípulos: o Pai está exaltando a Jesus Cristo. Toda vez, amados, que a gente se coloca nas mãos de Deus para que Ele possa cuidar de nós, a gente vê que Deus nos exalta, que Deus nos anima, que Deus nos guarda, que Deus nos protege. E quem poderá livrar, ou quem poderá tirar alguém das mãos de Deus? As mãos de Deus é bastante forte. Ela cuida, ela protege. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos de Deus. Se eu pudesse nesta manhã dar um conselho, ou posso até dar, e se você receber, entrega a sua vida para Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus para que Ele possa cuidar de você. Para que o diabo e os ardis infernais não possam tirar você da presença de Deus. Eu estou falando dos dias atuais, nosso ainda aqui.
Entrega a tua alma, entrega o teu espírito na mão de Deus, entrega a tua vida nas mãos de Deus, para que Ele possa cuidar muito bem de você. Jesus, ele era exaltado por Deus. Jesus, ele senta à direita de Deus no trono. E a gente vê isso detalhadamente no livro do Apocalipse. A gente vê as cartas às igrejas e sempre falando que Jesus está sentado com Deus, no capítulo de número 3. No capítulo de número 4, a gente vê de Apocalipse, a gente vê João tendo uma visão de uma porta aberta nos céus. E essa porta, quando se abre, ele escuta uma voz lhe chamando até lá, a ver o trono de Deus. João chega no céu, a porta aberta, e ele vê um trono, e o que estará sentado no trono, ele não consegue enxergar, porque há luzes, há um arco celeste, há trovões e relâmpagos, há tudo aquilo que aparece, há os seres, aos animais que estão cantando, que estão adorando, que estão dizendo santo, santo, aos 24 anciões que ali estão nos seus tronos sentados, ao madivrido que está posto ali. João vê um trono no céu, e esse trono do capítulo 4 é o trono do próprio Deus, ele estará sentado. João não vê uma segunda pessoa nesse trono, mas no capítulo de número 5, João vê a mão do que estará sentado sobre o trono, e na mão desses tem um livro aberto, um livro fechado com 7 selos, escrito pela frente e pelo verso. E diz o anjo que está clamando que ninguém é digno de abrir o livro ou de lê-lo. Na verdade, ele está dizendo que ninguém pode olhar para dentro daquele livro, porque ele é um rolo e ele está escrito por dentro e por fora. E nesta ocasião, João ele começa a chorar. E um dos anciões chega para João e disse: não chores, porque alguém está dizendo que ninguém é digno, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, para abrir este livro, este pergaminho, e quebrar os seus selos. João chora e o ancião vem e diz para João, para que ele possa se animar e se alegrar, porque existe alguém que morreu e que é digno de abrir os selos. O digno, querido, Deus também é digno. Mas Jesus é digno, e além de ser digno, Jesus ele morreu. Ele tem o direito de abrir este livro. João, quando se vira, porque o ancião diz que é o leão da tribo de Judá. Mas quando João se vira, ele vê apenas um cordeiro, como se tivesse acabado de ser morto. Nesta ocasião, João vê Jesus sentado num trono como um cordeiro. Mas ao descrever daí em diante, João vê que este cordeiro, ele toma da mão daquele que está no trono este pergaminho, e nesta ocasião há um grande clamor no céu. Os anciões, e na verdade o culto começa com os 4 seres viventes, os 4 animais que as suas asas estão cobertas de olhos. Eles começam um clamor ao cordeiro, dizendo que ele é digno de abrir o livro e aquele negócio todo. E depois os anciões completam um coro. E depois todos os anjos que estão ali, uma grande comitiva angelical, diz o texto, milhares de milhares, miríades de miríades, estão louvando ao Cordeiro, porque Deus o exaltara. E ele só começa este louvor depois que ele segura deste pergaminho, que é o livro selado. Depois que ele segura, que o culto começa. Mostrando assim algumas referências do Antigo Testamento, que todo aquele que assentasse ao trono, ele deveria ter nas suas mãos a cópia de toda a lei. Assim acontece com Saul, assim acontece com Davi, todos os reis que vieram posteriormente, tinham que ter a cópia da lei de Deus nas suas mãos. E assim Cristo, como morrendo e sendo exaltado, seu espírito sendo entregue a Deus, foi exaltado nas alturas e assentou à destra de Deus, e de lá ele governa todas as coisas. Depois, com certeza, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele virá e reinará com vara de ferro toda a humanidade. Meus queridos e amados irmãos, aqui nós vemos a última palavra de Jesus Cristo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A convicção de Jesus de entregar nas mãos do seu próprio Pai o seu espírito. A morte não teve poder sobre ele, mesmo a dar o seu espírito a Deus.
E a certeza tão grande, a convicção, e não existe um outro lugar melhor para a gente entregar a nossa alma e o nosso espírito a não ser na mão de Deus. Não posso aqui dizer com certeza, e ninguém pode dizer com certeza, se alguém um dia na sua vida teve tal certeza como a de Jesus, e no momento da morte, saber o destino da sua alma, para onde ela iria. Mas Jesus, ele teve essa plena certeza, essa plena convicção. O meu convite nesta manhã de quarta-feira é que nós, como Jesus entregou, nós possamos também entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, para que a gente possa ser cuidado, tratado, exaltado por Ele, mas ainda mais a nossa alma e o nosso espírito possa ser entregado na mão de Jesus Cristo. Eu falo no sentido de termos certeza da nossa salvação. Eu falo no sentido de termos convicção da nossa salvação. Para onde o meu espírito vai, para onde a minha vida vai, para onde eu vou depois que as portas desta vida se fecharem para mim. Será que eu tenho a plena certeza que eu estarei com Jesus, com Deus? Será que eu tenho a plena certeza que o meu espírito estará com Deus? Será que eu tenho essa convicção plena na minha vida? Há momentos, queridos, na nossa vida, em que nós não temos essa convicção. Eu não quero aqui adiantar, mas o salmista Davi, quando ele se trata acerca do seu pecado, ele diz no Salmo 51, ele diz que ele quer ter de volta a alegria da salvação. Parece que Davi ele perdeu a alegria, a certeza da sua salvação. Ele quer resgatar a alegria da salvação. Porque somente, querido, a gente viver uma vida de comunhão com Deus sem pecado, é que nos remete a ter uma vida de alegria, de certeza da salvação. E Davi havia perdido, no período de um ano em que ele aproximadamente estava em pecados, ele agora está dizendo que ele quer de volta a alegria da salvação. Então, será que nós temos essa certeza da salvação? Será que nós temos certeza para onde nós vamos depois da morte? Então, queridos, aprenda uma coisa nesta manhã de quarta-feira com esta palavra. Jesus, ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Mas devemos ter a certeza da nossa salvação. Jesus, em Lucas, capítulo de número 12, Jesus ele conta uma parábola porque ele faz uma pergunta. E Jesus ele vai dizer nesta parábola que um homem muito rico, ele plantou muito. E na sua colheita ele colheu por demais. E ele achou por bem, naquela colheita, ele não tinha onde mais colocar ali os frutos da sua colheita. Ele destrói todos os seus celeiros e constrói celeiros maior para guardar os seus mantimentos. No verso de número 19, ele vai dizer, o homem vai dizer para a sua alma, né? Direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Diz agora, descansa, come, bebe e folga. Mas aí Jesus vai dizer no verso 20, ele diz, mas Deus disse. Jesus não disse, eu disse, mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem é? Então, queridos, quando nós olhamos esse versículo, Jesus falando para nós, de Lucas, capítulo de número 12, nós vemos que nós podemos trabalhar muito para as coisas dessa vida, mas a gente não pode perder o foco, que é a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida estar entregue na mão de Deus. Eu não posso viver a minha vida trabalhando somente para esta terra, para esses bens. Se a gente pegar testemunho de pessoas que já viveram muito, que tiveram os seus sucessos nessa vida, eles vão dizer para nós, eu digo isso porque já vi esses dias uma pessoa falando isso, a gente trabalha muito, tem muito, consegue muito, mas na verdade a gente deve se preocupar para onde nós vamos depois da morte. E se você não tem certeza, eu convido você a aceitar a Jesus, convido você a procurar a Jesus, eu convido você a procurar uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Nós temos a nossa sede aqui no centro, próximo ao hospital, nosso pastor ele é aqui em Rodrigues, homem de Deus, que está na frente desse ministério. Nós temos congregações, a que eu estou responsável ali, no bairro de Buriti.
depois do Forte Sensor, à esquerda, nós temos a igreja da Lagoa Seca, no final, próximo à BR. Nós temos igreja nossas na Aldeia Parque, em todos os bairros da nossa cidade tem igreja. Nós temos uma subcongregação ali na Vila Diogo, mas tem outras igrejas que não são do nosso ministério, mas que também são igrejas evangélicas, que com certeza irão receber você bem ali. Procure Jesus, para que você possa ter certeza de onde, para onde a sua alma vai, querido. Se você não tem essa certeza, procure a Jesus. E se você quer ter essa certeza neste momento, comigo aqui, através dessa emissora de rádio, através do Facebook, eu convido você a orar comigo neste momento. E nesta ocasião iremos também orar pela Aldice Lima, né, que pede oração, a Zilar Silva, que pede oração pela sua família, ao Denice Lima, né, a Ivonete Souza Matos, Ivete Vieira, né, que pede oração por sua saúde e sua família. Feche os seus olhos se você puder, que não tem certeza da sua salvação. Entrega a sua vida para Jesus comigo aqui e agora, através desta emissora. E você que for ver este vídeo depois no YouTube, pelo Face, se quiser também fazer essa oração com certeza, para efeito do mesmo jeito. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Começo neste momento, Senhor, a minha oração por aqueles que neste momento não têm certeza da sua salvação. Não tem certeza, Senhor, se o seu Espírito, assim como o teu Filho na cruz, tinha a convicção que o seu Espírito foi entregue nas tuas mãos, ó Pai. Eu peço por eles, Senhor, que estão sobrecarregados de dúvidas e de incerteza, causadas por uma vida de pecado, por uma vida distante da tua presença, Senhor, meu Deus. Mas neste momento eles reconhecem que estão longe de ti, não têm certeza da salvação, Pai. Reconhecem, na verdade, o seu caminho torto e errado. Mas neste momento, Senhor, eles se reconciliam contigo. Neste momento, Senhor, meu Deus, eles abrem os seus corações e entregam a sua vida nas tuas mãos, ó Pai. Deus, perdoa o pecado deles, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Aqueles que estão orando comigo neste momento, e aqueles, Senhor, meu Deus, que irão posteriormente ouvir a gravação deste vídeo, que também irão sentir a tua presença, Pai. Serão alcançados da mesma forma, em nome de Jesus, Pai. Te peço por aqueles que pediram oração pelos seus familiares, pelas enfermidades, que o Senhor possa agir na família, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer bênção, Senhor. Que, meu Deus, possa também curar aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Nos dá um dia abençoado, Pai. Assim que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém.